Amados, saúdo-vos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos na casa do Senhor. Que bom termos esta liberdade de entrarmos em um local como este, tão agradável, tão bonito, onde nós temos o nosso conforto e também a nossa liberdade de expressarmos o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Enquanto em muitos lugares do mundo as pessoas não têm esse privilégio, não têm esta oportunidade, não têm a liberdade de adorar a Deus como nós temos. Então é um grande privilégio estarmos na casa de Deus, na casa do Senhor, para exaltarmos e engrandecermos o seu santo nome. Queridos, eu quero abrir o meu coração com os irmãos nesta noite, usando a palavra de Deus. Nessas duas últimas vezes que tive o privilégio de pregar a palavra aqui, nós usamos a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, a epístola de Paulo aos Efésios, e eu gostaria que o irmão abrisse novamente a palavra de Deus nesta epístola. Primeira oportunidade nós pregamos sobre o plano de Deus em Efésios capítulo 1, versos de 1 a 14. Depois falamos sobre a oração e a evangelização, de uma outra mensagem, usando Efésios capítulo 1, versos de 15 a 23. E hoje eu quero utilizar Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Eu quero ler, nesse momento, apenas os versos 8, 9 e 10. E quero falar sobre o velho e o novo andar humano, um quadro da condição humana universal. Portanto, Efésios 2, versos 8, 9 e 10 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, está diante de nós, ó Deus, a Tua palavra. A palavra do Senhor é vida, não morte. A palavra do Senhor traz renovo, restauração. E nesta noite, ó Deus, meditando na Tua palavra, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. Que, ó Deus, nós saiamos daqui mais comprometidos com o andar na Tua presença, andando com o Senhor, andando com Cristo e por Cristo, e fazendo com que a Tua imagem seja refletida no nosso andar, a fim de que outras pessoas que estão ao nosso redor também possam conhecer a Cristo e andar com o Senhor Jesus. E que o Senhor abençoe a Tua igreja, aqueles que nos visitam, aqueles que estão aqui, ó Deus, e que ainda, de fato, não estão andando na presença do Senhor, não estão andando com Cristo. Ó Deus, ilumina esses corações, através da ação e das manifestações do Teu Espírito, e que estas vidas possam vir a andar com Jesus. Ó Deus, fala, dá-nos a Tua graça, edifica a Tua igreja. É a nossa oração, gratos no nome de Jesus. Amém.
Como é que você tem andado? Como é o seu andar? Talvez você diga, o meu andar é muito elegante. Eu sei andar com charme, com elegância. Talvez você diga, não, você está perguntando como é meu andar, então eu ando de salto alto, né? Eu ando de tênis, eu ando de havaiana, eu ando de chinelo. Eu ando bem, eu sei andar. Eu sou elegante no meu andar, eu sou muito charmoso quando eu ando. Ou eu ando com vestes bonitas, roupas confortáveis. Eu gosto de roupa de marca. Eu gosto de mostrar que o meu andar está na moda. Eu tenho estilo. Eu gosto de roupas bonitas, roupas agradáveis, que possam atrair pessoas a mim. Eu posso mostrar para as pessoas que o meu andar é um andar elegante, um andar agradável. É fato que estas coisas são boas, são necessárias também às vezes, mas não tão importante quanto o andar espiritual. E nesta noite eu quero refletir com a igreja sobre esse andar espiritual. Mostrar para os irmãos, através desse texto, que existe dois tipos de andar. O velho andar, que é aquele andar distante de Deus, aquele andar que não anda na presença de Deus. E tem aquele andar que é o andar com Deus, que anda na presença de Deus, que anda com Cristo. O andar velho é o andar sem Deus, é o andar sem Jesus. O andar novo é o andar com Deus, conhecendo a Deus e vivendo para Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, de 1 a 10, revela o verdadeiro andar do ser humano. O andar do velho homem, o andar sem Deus. O andar do novo homem, o andar com Deus. É muito bom nesse início desta reflexão, você começar a pensar comigo qual é o seu andar. Como está o seu andar? O seu andar é o andar ainda no velho andar ou no novo andar com Cristo Jesus? Qual é o seu andar? Velho ou novo, com Deus ou sem Deus? Nesta passagem temos um contraste muito forte e muito interessante. O primeiro, o que o homem é por natureza e o que o homem pode ser mediante a graça de Deus. O que é que nós somos naturalmente sem a graça de Deus? O que é que nós somos naturalmente sem a presença de Deus e de Cristo Jesus? E o que é que nós nos tornamos a ser? O que é que nós somos quando somos em Cristo? Quando nós estamos em Cristo e quando nós somos alcançados com a graça de Cristo Jesus. Queridos, a condição humana universal hoje é marcada no pecado, e o pecado gera violência, o pecado gera guerra, o pecado gera conflitos, o pecado gera assassinato, roubo, furto, insegurança, o pecado gera vícios, o pecado gera enfermidades, imoralidade, desordem, rebelião. Quando o andar é velho, quando o andar não é o andar com Deus, é o andar cheio da marca do pecado. E o nosso mundo atual jaz nesse tipo de pecado violento, de guerras, de rumores de guerras, dentro da família, entre as nações, destruindo povos, destruindo famílias. É o andar velho de um homem separado de Deus, distante da graça de Deus, distante de Cristo Jesus. Quando nós estudamos o 2º capítulo de Efésios, nós podemos ver de forma muito clara o primeiro propósito de Paulo, o propósito que ele tinha quando ele fala àquela igreja de Éfeso, era revelar em primeiro lugar a condição humana. Os versos de 1 a 3. Qual é a condição humana? Olhem ao nosso redor, olhem dentro das famílias, olhem para dentro da nossa sociedade, para dentro do nosso Brasil. A revista Veja, que eu recebi hoje de manhã, traz na sua capa a situação
caída, de uma sociedade caída, de um Brasil entregue aos vícios, aonde os nossos adolescentes estão sendo tragados pela bebida de uma forma terrível, que está estragando as nossas famílias, os nossos lares, e consequentemente está estragando a nossa sociedade, porque revela que é uma sociedade caída. A própria revista mostra isto. Não somente a palavra de Deus, mas ao olharmos ao nosso redor, nós podemos ver isso, contemplar isso de uma forma muito natural. Vivemos em uma sociedade, em um mundo caído. Aqui nós temos o retrato de todas as pessoas. O homem está caído e vive numa sociedade caída. O apóstolo Paulo, no verso 1, ele diz assim: vós, referindo-se aos gentios, lá da Ásia Menor. No verso 3 ele diz nós. Agora ele refere-se a si mesmo, aos judeus. E lá no verso 3, na parte B, ele diz os demais, ou seja, todas as pessoas. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre a condição humana das pessoas. É uma condição de pecado, é uma condição de culpa. E aqui ele utiliza os pronomes nós, vós, eles. Nós, vós e os demais. É a condição do homem. E depois ele mostra o diagnóstico. E ele fala que existem 3 revelações sobre a condição humana aqui. São 3 condições terríveis, que de fato seria bom se nós não tivéssemos que analisar, repensar, estudar estas condições aqui do homem, do ser humano caído e longe de Deus. O primeiro diagnóstico revela no verso 1 e 2 que o homem sem Cristo, ele está morto. O homem sem Jesus está morto. Nós vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas está morta. É uma sociedade caída. E quando o apóstolo Paulo fala morto aqui, ele fala sobre fora de Cristo. Ele está morto porque a condição espiritual dessa pessoa fora de Cristo é morte. Ele fala que as pessoas estão mortas porque as pessoas estão separadas fisicamente e espiritualmente de Deus. Não tem relacionamento com Deus, não vivem para Deus, não andam nas obras que Deus preparou para essas pessoas. Mortos nos vossos delitos e pecados. Veja o texto. Mortos, uma sociedade morta nos seus delitos e pecados. Delitos significa dar um passo falso. Significa um desvio de um caminho certo. Deus programa um caminho certo para o homem, ele diz, não quero. Ele programa um caminho certo, abençoado para o homem, ele diz, não quero este, eu busco este, eu ando neste. E ele prefere viver como morto, viver no pecado, estar errando o alvo de Deus para a sua própria vida, estar fora do padrão que Deus preparou para ele. Assim está a nossa sociedade hoje, quando nós olhamos ao nosso redor. Fora do padrão, fora do eixo. Não está em sintonia com esse Deus que criou o homem. Então, sem Deus, o homem está morto. Irmãos, que grande paradoxo que nós temos aqui. O homem sem Deus está morto enquanto ainda vive. O homem está morto enquanto ainda vive. Quem vive sem Deus está morto. Qual é o cheiro desse homem diante da presença de Deus? O que esse homem sem Cristo exala diante de Deus, se ele está morto? Quando nós ficamos próximos a um cadáver, qual é o cheiro que esse cadáver exala? É agradável? É bom? Essa é a situação do mundo hoje. Primeiro diagnóstico, o homem está sem Cristo, porque o homem está morto. E você nesta noite, se olhar para dentro de você, você pode dizer, eu estou vivo ou eu estou morto?
Qual é o seu estado nesta noite? De vida ou de morte? O segundo diagnóstico diz que o homem sem Cristo está escravizado, verso 2, parte B. Ele está escravizado porque a palavra diz antes, refere-se a estilo de vida, a comportamento. Antes ele estava dizendo, antes nós estávamos vivendo escravizados. Para aqueles que já foram libertos em Cristo. Mas é uma escravidão, não é um andar livre. É o andar na escravidão. Lembram-se dos escravos no passado, como eles viviam? Sem liberdade, em sofrimento, padecendo, sofrendo, sendo espoliados, surrados. Eles não viviam em liberdade, eles eram escravos. Irmãos, este andar está sob a influência de 3 coisas escravizadoras. 3 coisas muito importantes. São 3 cativeiros que envolvem o homem que está morto e o homem que é escravizado. O primeiro cativeiro é o cativeiro do mundo. Porque a palavra de Deus diz no verso 2, segundo o curso deste mundo. Veja os irmãos que a palavra diz mundo, e a palavra de Deus diz o mundo jaz no maligno. Queridos, jaz. Ele está morto no maligno. Ou seja, uma sociedade caída é uma sociedade alienada de Deus, é uma sociedade afastada do Criador, com valores subhumanos, distanciada dos valores de Deus, e que subjuga as pessoas ao cativeiro. É o cativeiro do mundo. E dentro desse cativeiro do mundo, para mim, o que mais escraviza o homem é a mentira. É uma sociedade caída, são homens caídos, homens mortos, homens escravizados, homens que estão no cativeiro de um mundo caído e que está cheio da falsidade e da mentira. Enganando o homem através de falsas ideologias, filosofias, falsas religiões, falsas mensagens, destruindo a possibilidade de uma fé genuína no coração dos homens por causa da mentira. Retirando as pessoas do caminho que elas poderiam andar, no caminho certo, dentro do padrão de Deus, estando dentro do eixo de Deus para suas vidas, por causa desta escravidão, por causa desse cativeiro do mundo, que jaz no maligno, está cheio da mentira. O segundo cativeiro que o apóstolo Paulo diz no verso 2, é o cativeiro demoníaco. Porque o apóstolo Paulo diz assim, segundo o príncipe, e esse príncipe é o próprio diabo. É lógico que o diabo não pode ter domínio ou possessão na vida de todas as pessoas ao mesmo tempo. Porque ele não é onipresente, a onipresença pertence unicamente a Deus. Mas ele tem poder para enviar os seus agentes, que são os demônios. E hoje muitos não creem em um diabo pessoal. Hoje muitos não creem em uma inteligência demoníaca pessoal. Mas, queridos, estas forças espirituais existem e estão escravizando as pessoas. Nesses últimos 25 anos de ministério pastoral, eu tenho presenciado estas coisas, tanto no Brasil, quanto na Índia, quanto nas Filipinas. Eu lembro que na Filipinas, quando eu estava lá numa ilha, depois de viajar quase 14 horas dirigindo apenas 400 quilômetros. Viajei o dia todo. Cheguei lá às 7 horas, 7h30 havia reunião de estudo bíblico numa casa. E a hora que nós começamos a cantar, depois oramos e abrimos a palavra de Deus, e nós começamos a ministrar a palavra de Deus. Uma jovem senhora que estava com um bebezinho no colo, caiu possessa por um espírito demoníaco. Ah não, isso pode ser uma perturbação mental, isso pode ser um ataque epilético. Nós sabemos distinguir estas coisas. É um cativeiro demoníaco. Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, diz o texto.
Lembram Lúcifer, quando estava nos céus, servindo a Deus, decidiu desobedecer a Deus, e Deus o baniu. E depois que Deus criou os céus e a terra e colocou Adão e Eva, o que Lúcifer, Satanás, fez, a primeira coisa foi destruir a imagem de Deus na vida de Adão e Eva, através da mentira, através do engano e através da desobediência. Colocando assim sobre nós, sobre o mundo, sobre o homem, esse cativeiro do mundo, esse cativeiro demoníaco, maligno. E o terceiro cativeiro, queridos, é o cativeiro que no verso 3 fala sobre as inclinações da carne. É o cativeiro das inclinações da carne. E a carne aqui não é a pele que cobre o nosso corpo, que cobre os nossos ossos, os nossos tecidos. Não, aqui carne é a natureza humana caída. É a natureza humana caída, escrava do pecado e subjugada a fazer a vontade da carne e dos pensamentos. E nós sabemos o que é isso. Porque antes, outrora, andávamos desta forma, escravizados pelos nossos pensamentos e pela inclinação da nossa carne, e não tínhamos domínio sobre os nossos pensamentos, e não tínhamos domínio sobre a inclinação da nossa carne, porque nós éramos escravos dos pensamentos e da carne. Mas aqueles que não estão em Cristo, a palavra de Deus diz que eles têm um apetite pecaminoso, fora do domínio, e não conseguem ter um autocontrole espiritual, porque não têm o Espírito de Deus. Estão subjugados, estão escravizados pela carne, pelos pensamentos e pelas inclinações do pecado dentro delas. E dentro desse cativeiro o homem não tem controle sobre os seus desejos, sobre os seus desejos errados, sobre os desejos errados da mente e do corpo. Não há controle, porque essas pessoas estão mortas, porque essas pessoas estão escravizadas, porque são escravas do mundo, porque são escravas de Satanás, e estão sobre o domínio dos seus pensamentos e inclinações da sua própria carne. É um cativeiro, irmãos. É um cativeiro terrível. É um cativeiro que dói a alma, o espírito, que machuca as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa vida, que destrói a nossa humanidade, porque nós não fomos criados para isso. Você é escravo, ou você é livre? Você está sobre o domínio da carne, das inclinações dos pensamentos, ou sobre o domínio do Espírito de Deus? O homem sem Cristo está morto. O homem sem Cristo está escravizado. Esta é a condição humana sem Deus. E o terceiro diagnóstico é que o homem sem Cristo está condenado. Olha só, verso 3. O homem sem Cristo agora está também condenado. E o apóstolo Paulo diz assim: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vejam, este era o nosso estado pré-cristão. Nós estávamos sobre a ira de Deus, estávamos condenados, porque não tínhamos a Cristo. Mas é o estado de todos que não estão em Cristo Jesus, estão condenados. Ou você é filho de Deus, ou filho da desobediência, ou filho da ira. Isso é duro, é triste até de dizer. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Não tem como falar sobre salvação sem falarmos sobre pecado. Não tem como falar sobre libertação sem falarmos sobre perdão. E se queremos falar sobre perdão, precisamos falar sobre a condição do homem, que é pecado, que está sobre o domínio do inimigo, escravizado pelo inimigo, e é filho da ira e da desobediência. Filho da ira aqui é estar sobre a condenação de Deus. Não significa que o nosso Deus é um Deus irado, um Deus que perde a estribeira.
E falando nessa palavra, eu lembro-me certa vez, um irmão de uma igreja que pregou, uma igreja onde meu pai era pastor, meu pai havia viajado, e esse irmão pregou, e ele falou assim, quando Jesus entrou no templo, ele pegou aquele objeto e saiu batendo em todo mundo e quebrando todas as mesas, porque eles fizeram da casa de Deus, que era casa de oração, um comércio, e Jesus perdeu a estribeira. E depois meu pai teve que corrigir essa questão, né? Jesus não perde a estribeira, Deus não perde o autocontrole. Quando diz que filhos da ira, significa que o homem no pecado está sob a condenação de Deus, que Deus não consegue compactuar, conviver com o pecado que habita no homem, que Deus fica triste com isso, que não é o desejo de Deus para o ser humano, é afirmar que Deus não aceita o mal e o pecado nas nossas vidas. Há uma declaração da confissão de Westminster que eu quero ler aí com vocês, se eu conseguir ler daqui porque eu não anotei, né? Que diz assim, o pecado original não foi o de seguir a Adão, ou seja, imitá-lo, mas sim é a falta ou a corrupção da natureza de todo homem, que é naturalmente gerado da descendência de Adão. Por isso, o homem afastou-se muito da justiça original, e por sua própria natureza está inclinado para o mal, de modo que a carne tem desejos sempre contrários ao Espírito. E, portanto, toda pessoa nascida neste mundo merece a ira e a condenação da parte de Deus. Essa é uma declaração de fé, tirada da palavra de Deus, que diz que realmente o homem não merece. Ele está sob a ira de Deus. E diante desse quadro, dos versos de 1 a 3, a gente pensa, mas que caos, né? Que coisa deprimente, que coisa triste. Mas é mesmo. Mas quando a gente entra no verso 4, as coisas mudam. Então qual é a solução? Qual é o remédio? Qual é a solução de Deus para nós diante desse quadro de caos e de pecado e de morte? Em primeiro lugar é a compaixão de Deus, versos de 4 a 10. É a compaixão de Deus. Deus agiu para intervir a nossa condição no pecado. E nós podemos dizer, aleluia! Deus agiu. Estávamos mortos, mas o verso 4 diz assim, mas Deus nos vivificou com Cristo. Aqui há um contraste, o que éramos sem Deus e o que pela graça de Deus nós podemos nos tornar. O que a compaixão de Deus realizou então por nós? O que foi que Deus fez? O que Deus fez por nós em Cristo Jesus? Simplesmente a palavra diz assim, Deus salvou-nos. Nós estamos sobre essa condenação, mas a compaixão de Deus surgiu. E diz assim, Deus salvou-nos. Primeiro Deus deu vida com Cristo, verso 5. Depois diz a palavra, ressuscitou com Cristo, verso 6. E quando fala que Deus nos deu vida e nos ressuscitou, dá vida aos que estão mortos, ressuscita os que estão mortos, diz respeito a relacionamento e comunhão com Deus. É isso que Deus quer dos homens. Colocar o homem novamente dentro do eixo, dentro do padrão de relacionamento e comunhão com Ele. E para isto, aqueles que estão mortos não conseguem produzir. Precisa de uma intervenção de Deus, precisa de uma ação de Deus. Por isso que no verso 4 diz, mas Deus. Somente Deus. Não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outra resposta, somente Deus. E diz em terceiro lugar, fez-nos assentar com Cristo, verso 6. É uma nova posição que Deus dá a você, a nós. Fez-nos assentar com Cristo, da morte para a vida, da escravidão para filhos. Da morte para a vida, da escravidão para filhos de Deus, assentados com Cristo no trono para reinar com Ele. Olha que coisa maravilhosa, sair da escravidão,
de uma pessoa morta, escravizada pelo mundo, por seus pensamentos, pelas inclinações da carne, escravizada muitas vezes por espíritos demoníacos. Deus vem, mas Deus dá vida com Cristo, ressuscita com Cristo e coloca essa pessoa em um trono. Somente Deus pode fazer isso. É isso que Deus fez na minha vida e fez na sua vida. É isso que Deus quer fazer na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos contatos, na vida dos nossos familiares que não têm a Jesus, na vida dos nossos amigos da universidade, do colégio, da escola, do trabalho. Porque essas pessoas estão vivendo esse quadro que nós já vivemos. Mas Deus nos deu vida. Por que que Deus salvou-nos? O que motivou Deus a agir em nosso favor? A palavra de Deus fala sobre a origem da iniciativa salvadora de Deus, que encontra-se em primeiro lugar na misericórdia de Deus, no verso 4, depois no amor de Deus, depois na graça de Deus e depois na bondade de Deus. Aqui nós encontramos a origem da iniciativa salvadora de Deus. É misericórdia, é graça, é amor, é bondade de Deus. Ninguém pode fazer isso pelo homem. Só Deus pode fazer. Por isso que vem, mas Deus fez isso por nós. E Deus quer fazer isso. No grego, quando nós estudamos a palavrinha misericórdia, é elos, que significa dó. A misericórdia de Deus é assim, Deus olhou para nós ali e falou, estão escravizados, estão dominados pelo pecado, pelas inclinações da carne, pelos pensamentos, por espíritos demoníacos, eu estou com dó deles. Eu preciso agir, exercitar a minha misericórdia sobre eles. Elos, dó, simpatia, compaixão. E Deus veio ao nosso alcance. E diz o verso 4, Deus sendo rico, e outras versões, riquíssimo, dá a ideia de abundância, por causa do seu grande amor, revelando a grandiosidade dele mesmo. O apóstolo Paulo disse, pela graça sois salvos, e mediante a fé. Não há nada que um morto no pecado possa fazer para ser salvo com seus próprios esforços. Por isso que não são pelas obras. Porque quem está morto no pecado e morto espiritualmente não pode fazer nada materialmente para que ele possa salvar o seu espírito. Isso diz respeito às coisas espirituais e não às coisas materiais. Então não vem pelas obras, pelo pagamento, pela caridade, pela bondade, por isso ou por aquilo, porque essas coisas não compram a espiritualidade, a salvação, que é um bem espiritual. A fé é um instrumento. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça, por um favor imerecido, é presente, é dádiva de Deus. A fé é simplesmente um instrumento, é aquilo que traz a salvação ao homem, que conduz, que ajuda, é um instrumento de apoio. E é por isso que nesta noite eu desafio você a ter fé, a crer nesse Jesus, nesse Deus que veio, agiu para livrar você do pecado, não pelas obras, mas pela fé e pela graça. Queridos, nós devemos andar nas obras que Deus preparou para nós, conforme o verso 10. As obras que Deus tem para nós, é a missão que Deus tem para nós: adorá-lo, servi-lo, segui-lo, amá-lo, obedecê-lo. Essas são as obras que nós devemos colocar em prática quando nós aceitamos a Cristo. Eu tenho ouvido dizer que Deus é mau, que Deus pune os homens por causa do pecado. Mas Deus existe, Ele não é mau e Ele é bom. E nós precisamos crer nisso. Há um vídeo muito interessante que eu quero mostrar para os irmãos. O irmão Caio vai nos ajudar. É 1 minuto e pouco esse vídeo. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt?
Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Deus é bom. Amém? E Deus existe e quer agir na sua vida e quer transformar a sua vida através da sua bondade e através da sua graça. Como você tem andado? Como você está andando na presença do Senhor? Se eu lhe perguntasse, você está andando segundo o curso deste mundo? Ou você está andando segundo a vontade da carne e dos pensamentos? Ou você está andando segundo as obras que Deus preparou para a sua vida? Como você está andando? No velho homem ou no novo homem? De quem você é filho? Filho da desobediência, filho da ira ou filho de Deus? Eu lembro-me quando era criança, se não me engano com 5 anos, era tão pequeno que eu não lembro muitas idades. Eu fixei algumas idades para contar isso. Parece-me que eu tinha 5 anos, minha mãe está ali, depois ela vai me corrigir em casa. E um dia minha mãe estava lá fazendo culto doméstico, e depois de falar da palavra de Deus, ela falou: Jonatas, você não quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você gostaria de receber Jesus no seu coração e na sua vida? Eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, olha, hoje não vai dar não. Minha mãe ficou preocupada, né? Ah, por que, Jonatas? Aceita Jesus. Eu falei: mãe, olha, eu acabei de tomar uma sopa agora, e se Jesus entrar ele vai ficar todo sujo. Eu não conseguia entender, né? Aí depois, quando eu estava lá em São Paulo, na Igreja Batista de Indianópolis, ali em Moema, havia um pastor americano ali de 1,90 m e pouco, o pastor Thomas Gilmer, ali atrás do shopping Ibirapuera. Ele estava pregando sobre Jesus na cruz, sobre o ladrão, o malfeitor. Ele falou assim: olha, os ladrões não entrarão no reino dos céus, e os mentirosos também. Eu falei: ai meu Deus, estou perdido. 7 anos. Porque eu sou ladrão e sou mentiroso. Mas como é que uma criança de 7 anos pode dizer que é ladrão e mentiroso, né? É que meu pai tinha uma loja na Avenida Moema, lá no bairro Moema. E de vez em quando eles davam bobeira, eu ia lá, abria aquele caixa. Sabe aquele caixa que ainda fazia aquele negocinho assim, ó? Depois você colocava a mão assim, destravava. Você deixava aquela parte abrir, aquela gaveta abrir bem devagarzinho. Eu pegava o dinheiro. Sou bobo, né? Pegava o dinheirinho para comprar o quê? Pirulito, algodão doce. Lembram? A maçã, aquela maçã, né? Vermelha, né? Gostosa. Balinha na escola. E depois minha mãe fazia uns bolos gostosos, guardava e falava assim: olha, esse bolo aqui é para o café da tarde. Vocês não mexem não. Eu ia lá e comia uns pedacinhos, depois minha mãe sentia falta de uns pedacinhos e perguntava: quem é que comeu algum pedacinho de bolo? Eu não comi. Eu era ladrão e mentiroso aos 7 anos de idade. Aí o pastor Thomas Gilmer pregando, dizendo que os malfeitores, os ladrões e mentirosos não entrarão no reino do céu. Eu falei: Senhor, estou perdidão mesmo, hoje é meu dia. E quando o pastor Thomas Gilmer fez o apelo, né? Aquele apelo tradicional, a musiquinha cantando, né? Vem à frente. Eu fui chorando os meus pecados. Eu abracei aquela perna, acho que desse tamanho do pastor, né? E eu era desse tamanhozinho, eu abracei as pernas dele, chorava, enxugava as lágrimas na calça dele. Eu aceitei a Jesus. Eu não entendia tudo, eu não entendia 100% todas as coisas, mas eu creio que naquele dia eu aceitei Jesus 100%. E Jesus transformou a minha vida. E tem caminhado comigo, tem me ajudado. Eu tenho às vezes dado umas vaciladas, eu escorrego, falo: Senhor, me perdoe.
Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Senhor, eu não entendo essas coisas aqui, ó, mas pela fé eu aceito. Eu quero caminhar com o Senhor. Como é que você tem andado? Nós vamos cantar o hino. Quero o Salvador comigo, e com Ele eu vou andar. Nós vamos ficar juntos em pé agora, porque nós queremos andar com Jesus, não o andar velho, do velho homem, mas o andar novo em Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar a primeira estrofe. Vamos cantar com o nosso coração, declarando isso ao Senhor. Salvador comigo, e com Ele vou andar. Quero estar sempre ao seu lado, em seus braços descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Orar ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos continuar cantando daqui a pouco. Só quero desafiar a você nesta noite a andar com Jesus, viver para Ele. E se você sente nesta noite que você está andando como o velho homem sem Deus, escravizado no pecado, pelo mundo, e quer uma vida nova com Jesus Cristo, uma vida de libertação, uma vida nova, eu desejo convidá-lo a vir à frente para orar comigo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e andar com Ele. Mas quero também desafiar a igreja, aqueles que querem vir à frente para orarmos, para uma dedicação de vida, de consagração, para termos um novo andar firme no Senhor Jesus, dentro das obras que Ele preparou para nós, para que andássemos nelas. E para fazer a nossa vida um instrumento para que outros venham andar com Jesus. Um compromisso de vida. Eu quero que você venha aqui à frente enquanto cantamos as próximas estrofes. Então nós vamos orar juntos. Quero o Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Dele tenho pronto auxílio quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, no trabalho, no descanso, na tristeza ou no prazer. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem amor. Quero o Salvador comigo, meu guia e bom pastor, estarei no céu com Ele, longe do perigo e dor. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos orar. Você pode fechar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Ó Deus, nós só temos a agradecer ao Senhor pela graça do Senhor, pelas tuas misericórdias, pela bondade do Senhor, porque o Senhor nos alcançou através do amor infinito do Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de aceitar a Jesus um dia. Nós como igreja, nós que aqui estamos, cada um teve a sua experiência com Jesus, e nós fomos transformados pela luz do Senhor, fomos transformados pelo poder do Evangelho,
E agora, ó Deus, nós queremos propagar esta mensagem aos nossos irmãos, aos nossos amigos, mas principalmente aqueles que ainda não andam com Cristo Jesus. Ó Deus, nós dedicamos, consagramos, ofertamos as nossas vidas ao Senhor. Pedimos o nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos ajude a andarmos nas obras que o Senhor separou para nós. Possamos ser instrumento, canal nas Tuas mãos, para trazermos muitas outras vidas para Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, pela mensagem que o Senhor trouxe à igreja nesta manhã, através do irmão André, mensagem de desafio à Tua igreja. E agora obrigado pela Tua palavra, Senhor, desta noite. Continue avivando, fortalecendo, restaurando a Tua igreja. Abençoa o Teu povo e recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.